Irmãos, é uma alegria muito grande para mim poder falar da palavra, poder usar a palavra para falar nesta manhã, e a alegria do meu coração, né, de ver, mesmo depois desses 2 anos parado, o projeto continuar, o projeto ser realizado. Eu sei que esse ano ainda é mais um pouquinho difícil, por causa do número de pessoas, né? Nós temos costumado aí com 200 e poucas pessoas, e nós só estamos com 120. Então, nós sabemos que há muitos desafios. Nós precisamos realmente orar. E eu sei que nesta manhã o Senhor ouviu o nosso clamor. E eu queria, o tempo já está, né, escasso, eu queria ler com os irmãos um desafio de missões, um desafio que o Senhor nos deu, né? Aquela grande comissão que está em Atos, capítulo 1, verso 8. Eu queria ler esse texto, é um texto muito conhecido. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Todos nós sabemos de cor esse texto. Esse é o Deus tem para nós. Sereis minhas testemunhas. E a primeira parte desse verso diz: recebereis poder. E nessa manhã e nesses dias do projeto, nós precisamos receber o poder do Espírito Santo, porque sem esse poder nós não poderemos fazer nada. É o Espírito Santo que age, né, nas nossas vidas. E missões começam no poder do Espírito Santo. É Ele que nos dirige, que nos motiva, que nos impulsiona, que leva a igreja a cumprir essa tarefa. É uma tarefa que o Senhor nos deu, é uma ordem que o Senhor nos deu. Ele nos prometeu o Espírito Santo, mas disse que nós, com o Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, nós precisávamos ser testemunhas. E todas as vezes que Jesus deu uma ordem, deu uma comissão, né, deu também a promessa da capacitação. Ele nos deu o Espírito Santo para a sua execução. Se olharmos para a história da igreja do primeiro século, veremos que sempre houve um derramamento sempre que houve o derramamento do Espírito, o resultado foi um grande avivamento, foi um grande movimento de missões. Nós vemos em Atos 2:41, texto que nós conhecemos muito, lá em Pentecostes, né? 3.000 almas se converteram, 3.000 almas foram ganhas para o Senhor Jesus. No capítulo 4 também de Atos, fala em 5.000 almas. Então, depois disso tudo, um grande avivamento, um movimento missionário. Então, nós precisamos ter esse poder, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a segunda parte diz: sereis minhas testemunhas. Muitos crentes hoje em dia, nós sabemos disso, buscam experiências com o Espírito Santo com o intuito de receber benefícios para a sua vida. Mas não foi para isso que o Espírito Santo veio. Os benefícios, o que nós recebemos, é consequência, é fruto do que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida. Nós vemos em Atos a expansão da igreja, que mesmo enfrentando perseguições, dificuldades financeiras, falta de obreiros, ela expandia o evangelho. Expandia como? A custo de suor, de lágrimas, de sacrifício de vida, de morte. E nós vimos que hoje nós estamos enfrentando dificuldades financeiras. Hoje nós estamos enfrentando outras dificuldades, falta de obreiros. Eles enfrentavam também. Só que eles enfrentavam porque o alvo deles era alcançar o Senhor Jesus. Quantos não estão indo pelas dificuldades financeiras? As igrejas estão passando por isso. A pandemia foi um momento difícil para a igreja, mas nós precisamos superar isso. Precisamos parar de dizer que não estamos fazendo nada por causa da pandemia. A pandemia já passou. Glória a Deus por isso. Eu creio nisso. Já passou. Que venham outras coisas, mas a igreja precisa superar todas essas coisas.
nós vimos que o alvo, né, da igreja primitiva, era ganhar almas a qualquer preço. Eles queriam ganhar almas, eles queriam levar a palavra. E a oração da igreja já expressava esse ardor missionário. E nós vimos aqui em Atos, capítulo 4, eu quero ler para vocês só esses versículos, 4, de 29 a 31, que diz o seguinte: quando estavam... a igreja estava em oração, né? E eles sendo ameaçados de morte, ameaçados de perseguição, eles disseram no versículo 29: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a sua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com ousadia, anunciavam o Evangelho. Então, nós vimos que esses homens, essa igreja que orava assim, ela chegou para o Senhor e falou: Senhor, olha para as ameaças. Será que nós, como igreja do século XXI, nós estaríamos orando assim? Senhor, olha para as ameaças. Olha para essa ameaça aí de perseguição que está vindo. E como está vindo, né? Nós sabemos disso. Os tempos estão se findando. Jesus está voltando. E perseguições vão haver. E nós, será que nós oramos assim como eles oraram? Senhor, olha. Aí o que o Senhor vai fazer, né? Eu não sei. Mas olha para essas ameaças. Mas eles não fizeram. Talvez nós orar assim: Senhor, olha para as suas ameaças e acabe com eles. Como os discípulos fizeram: manda fogo do céu, Senhor. Né? Mas eles oraram: e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com ousadia. Então nós temos que olhar para essas dificuldades, todas essas dificuldades, e crer que o Senhor é poderoso, como foi no primeiro século. Ele é poderoso para expandir o Evangelho, para salvar almas, para nos usar para a glória e honra do teu nome. E os que estavam em Jerusalém, ali em Pentecostes, presenciaram a descida do Espírito Santo, e eles voltaram para a sua terra. O Evangelho se expandiu porque essas pessoas, sem curso, sem seminário, sem treinamento, sem nada, eles ouviram a palavra, eles receberam o Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo e eles voltaram para a sua terra, testemunhando, sendo testemunhas. E com isso Deus queria mostrar, primeiro, que a descida do Espírito Santo não era apenas para a edificação das igrejas, mas como revestimento para que o Evangelho fosse testemunhado com poder. A descida do Espírito Santo foi também para a edificação da igreja, mas foi para revestir o seu povo com o seu poder. E eu me lembro da mensagem da pastora Léa Mendonça, que falou no Congresso das Irmãs, das Mulheres de Alcântara, há uns anos atrás, talvez antes da pandemia. E o tema, né, como muitas irmãs conhecem, o tema das Mulheres de Alcântara é mulheres cheias do poder de Deus. E eu lembro que a pastora Léa perguntou: você quer ser cheia do poder de Deus? Aí as mulheres todas disseram: queremos. E ela disse: para que você quer? O que você vai fazer com o poder de Deus? Para que você está pedindo o poder de Deus? E às vezes a gente pede e não recebe. Por quê? Porque não sabe nem o que vai fazer com o poder de Deus. E ela disse: bom, se você vai continuar na mesma vida, sentada num banco, ouvindo, recebendo, né? na mesmice da sua vida, do seu ministério, para que Deus vai te revestir com o seu poder? Então, o poder de Deus é para que a gente seja usado por Deus, né? Então, outra coisa que a descida do Espírito Santo também queria mostrar, que era possível ir até os confins da terra. Por isso esses homens saíram, esses homens ouviram a palavra, esses homens receberam o Espírito Santo, esses homens foram cheios do poder do Espírito Santo
voltaram para suas terras. E o Evangelho chegou até nós, porque isso aconteceu. O ministério da igreja tem uma direção clara. O ministério da igreja começa onde nós estamos. No trabalho, na escola, em qualquer situação. Começa aí. Ele deve ser movido pelo Espírito Santo. E ele vai até aonde houver alguém à espera dessa mensagem. E eu li num livro do pastor Ronaldo Lidório a história de um missionário, de um pastor nos Estados Unidos, acho que nos Estados Unidos, não me lembro bem, ou na China, e ele estava incentivando a igreja a fazer isso, a pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo, a ver as pessoas que não conheciam o Evangelho, que estavam próximas a eles. E ele foi visitar um irmão que era um agricultor, e ele plantava arroz. E o pastor começou a conversar com ele, né, olhando aquele campo pronto para a colheita, já alguns trabalhadores colhendo. E o pastor conversou com ele sobre isso. E ele falou assim: pastor, mas aonde eu devo ir? Até onde eu devo ir para pregar o Evangelho? E o pastor, então, falou assim: você colhe o seu arroz até onde? Ele falou: eu colho o meu arroz até o último pé. Aonde tiver o último pé, eu vou lá colher. Ele falou assim: pois é. A mensagem do Evangelho é a mesma coisa. Até o último pé, até a última pessoa a ouvir falar do Evangelho, essa pessoa precisa ouvir. E você tem que ir até lá. Então, nós precisamos pensar em servir ao Senhor com alegria, em fazer a obra que é para nós fazermos. Deus não deixou que os anjos fizessem isso. Então, somos nós que temos que fazer. Primeiramente, né, Deus requer de nós uma mudança de vida para que isso seja feito. É necessário entender que nós podemos fazer tudo, ofertar, fazer missões, ir ao projeto evangélico, podemos fazer tudo, mas ele requer de nós outra coisa. Antes disso, ele requer de nós mudança de vida. Homens e mulheres que foram usadas por Deus, que Jesus curou, que Jesus transformou, fizeram isso. Zaqueu diz: eu resolvo. Ele resolveu tantas coisas fazer, né? Maria Madalena, a mulher samaritana, saiu na mesma hora, ouviu de Jesus falar, reconheceu que Jesus era o Messias e correu para anunciar. Se você quer se envolver com missões, antes de fazer qualquer coisa, antes mesmo de ser enviado, de ir para um projeto, antes mesmo de dar a sua oferta, de abrir o seu bolso, o seu coração, limpe o seu coração. O pastor Deisiel cantou o primeiro cântico: sonda-me, Senhor. Faça essa oração: sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Limpe o seu coração, limpe a sua alma. Repudie o pecado e deixe-se ser transformado pelo Espírito Santo. Missões não é um projeto, não é um programa da igreja. Missões não é uma estratégia. Missões é a forma de viver da igreja. Quando a igreja vive o Evangelho, ela está pregando o Evangelho, ela está indo, ela vai em todos os lugares, ela prega em todas as pessoas. Eu orei agora, encerrando já a minha palavra, eu orei com o pastor Eliazar, que está lá no sul do país, uma região que precisa dos nossos olhares, né? Precisa dessa mensagem. E ele organizou e planeja, e todo ano tem o Projeto Zero. E o Projeto Zero não é nada mais do que ir até aonde não existir mais ninguém para ouvir o Evangelho. Vai ser difícil? Vai. Mas nós precisamos ir. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa cuidar de cada um de nós nesse momento de irmos ao projeto, aqueles que vão, né? Aqueles que não vão, orem, contribuam, que o projeto está precisando. 120 pessoas, as suas inscrições não bancam o projeto.
Então, nós precisamos que outras pessoas, aqueles que não vão esse ano e que sempre vão, que eles possam contribuir, ajudar na vida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, e é uma alegria muito grande ver tantos irmãos. Eu não vejo todo mundo, porque eu estou no celular, mas eu sei que muitos irmãos estão aí participando dessa reunião.